Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa noite. Estamos iniciando aí, né, no dia de hoje, já dizendo, a abertura, né, do nosso curso aí, Scratch, na prática. E hoje, nossa abertura, né, nós estamos falando aí sobre um pouco da história da robótica. Esse curso está envolvendo programar, né, programar. Quando se fala em programar, né, na área educacional, a primeira coisa que vem em nossa cabeça, no momento, é a robótica. Tá? Embora envolve outras ideias, mas quando se trata no ramo educacional, hoje em dia, quando se fala em programar, nós aliamos essas duas palavras, né? Robótica e programação. E hoje eu vou estar falando sobre esse primeiro momento, a história da robótica. Tá? Eu resumi aqui em poucas palavras, né, para essa guinada que nós vamos estar fazendo aqui durante alguns encontros. Tá? Esse será o nosso primeiro encontro ao vivo, né, ao vivo não, né, videoaula, podemos assim dizer, né, estou gravando aqui e vou deixar para vocês aí este material, tá? Falando um pouco aí da história da robótica, e eu quero aqui, né, contemplar com vocês o que nós vamos estudar, durante esses dias. Hoje, como eu iniciei aqui no primeiro slide, né, primeiro encontro, nós estamos falando sobre a história da robótica, né, barra programação. O que é programação? É nosso segundo encontro. O que aprender a programar é importante? É nosso terceiro encontro. Software e Scratch é o que nós vamos aqui, é a base de todo nosso encontro aqui, será, né, esse software, que nós vamos estar aqui estudando, que é um software de programação, né, um software educacional de programação. Está entendendo um pouquinho sobre ele, não tem como aprofundar, né, mas aqui eu vou dar as ferramentas iniciais, o pontapé inicial, para vocês aí ter o gostinho, né, e aprofundar dentro daquilo que vocês aí desejam, tá? No nosso quinto encontro, nós estamos falando sobre as funções, né, os blocos de comando, né, vão ser 3 encontros falando sobre os blocos de comando, né, dando 3 aí, olha, 1/3, 2/3 e 3/3. E quando assim, então, né, descortinar para vocês a ideia do que é essa plataforma de programação, né, com esses 3 encontros, né, falando sobre os blocos de comando, ali falando sobre a interface, né, da plataforma, né, as principais funções, nós vamos iniciar nossa oficina, tá? Onde nós vamos estar falando aí, vão ter 3 encontros dessa oficina, e nós vamos montar um jogo, né, dentro dessa plataforma, que é utilizada muito para jogo, tá? Mas tem outras funções também. É uma plataforma que, em um determinado momento, nós vamos estar falando sobre ela, uma das financiadoras é a Lego Education, tá? Que trouxe como resposta algo mais simplificado, tá? Mas a ideia é de montar, até mesmo os blocos, né, de programação, traz a ideia aí de Lego, né, das pecinhas ali sejam juntas uma da outra, tá? Os blocos eles se juntam como se fosse um quebra-cabeça, tá? E eu vou estar falando também de tecnologia e desenvolvimento sustentável, ok? Essa ideia de sustentabilidade, nos dias atuais, muitos se discute a esse respeito, né, a respeito daquilo que é sustentável, né, para o nosso futuro, tá? Nós vamos estar falando também, já mais para finalizar aí, programação, uma profissão do futuro, tá? E eu quero aqui, o meu intuito, né, com essas aulas, com esses encontros, é despertar em você, né, o interesse em programar, tá? Eu acho que nos dias atuais, a programação, ela tem que ser como se fosse a ideia de aprender a escrever e a ler. Quando uma criança, né, ela não tem um princípio, né, ainda de não entender a leitura, podemos assim dizer, ele
A programação, nos dias atuais, ela se faz necessário nas escolas, tá? É como se fosse aquela necessidade do aluno ter, desde, né, aprender a ler, tá? A alfabetização, tá? É quase isso mesmo. Então, estamos conduzindo para nesse sentido, ok? Todos os parâmetros, seja você gostando ou não, é necessário você aprender a programar, tá? Porque, de fato, é uma profissão do futuro, tá? Então, resumindo, nós vamos estar, então, falando sobre robótica, tá falando sobre a história da robótica, vamos falar da programação, né, de forma bem rápida, vamos estar falando sobre o software, que eu estou aqui utilizando para poder fazer essa programação, que é o Scratch, né? Que aqui eu estou colocando como Scratch na prática, tá? Não estou falando dos blocos de comando, aqueles que são mais, assim, nós vamos utilizar na nossa oficina, e aqueles que são mais, assim, utilizados, tá? Não vai dar para a gente aprofundar, mas aqui já vou dar aquela guinada para vocês aí aprofundar dentro daquilo que vocês necessitam no dia a dia de vocês, ok? Então, aqui está o nosso cronograma desses dias que nós aqui teremos este encontro, ok? Então, vamos lá. Robótica. O que então seria a robótica? É um ramo educacional e tecnológico que trata de sistemas compostos por partes mecânicas, automáticas e controladas por circuitos integrados, tornando sistemas mecânicos motorizados, controlados automaticamente por circuitos elétricos. Resumindo, parte mecânica e parte elétrica, né, que se une, né, para trazer uma autonomia a um determinado dispositivo, ok? Essa é a ideia de robótica, tá? Quando a parte mecânica e o circuito elétrico se une, né, em forma de um sistema, traz a ideia de automação, né, de ideia de algo automático que envolve, então, o ramo da robótica, tá? Quando essas duas partes se juntam, né, traz aqui a alusão, o início da compreensão, podemos dizer, do que é uma robótica, o que seria a robótica. A robótica é a ciência, né, que eu trouxe um outro pensamento a respeito do que é a robótica, é a ciência responsável por desenvolver tecnologias presentes em computadores, sistemas, software e robôs. Seus circuitos integrados controlam partes mecânicas e automáticas. Tá. O que seria, então, um robô? O que seria, então, um robô? Tá? Quando se fala de robótica, é o ramo que vai estudar, então, mecanismos, né, sistemáticos para poder, né, chegarmos à ideia de um robô. Né? Um robô. O que seria o robô, então? O robô seria o que nada mais é do que um equipamento, né, algo mais sofisticado, podemos assim dizer, que aí traz a ideia de autonomia. A partir do momento que você programa, ele é autônomo para poder tomar devidas decisões. Por exemplo, a lavadora de roupa que você tem na sua casa, você programa ela, né, ela lava a roupa, né, tira a água, tosse, e você só pendura no varal. Tá? Então, a máquina que você tem na sua casa de lavar roupa é um tipo de robô, tá? Porque, de certa forma, você programa e ele, de forma autônoma, dentro daquilo que você programou, ele ali executa, tá? Ok? Então, isso seria, então, a ideia do robô, tá? Não é tudo que é robô, ok? Não é tudo que é robô. A partir do momento que você programa, ele, de forma autônoma, ele toma decisões dentro daquilo que você ali programou, tá? Então, a robótica seria o ramo que estuda, né, esses princípios para trazer para um determinado dispositivo a autonomia, tá? Podemos assim dizer, ok? Cada vez mais as pessoas utilizam os robôs para suas tarefas. Essa tecnologia hoje é adaptada por muitas fábricas e indústrias. Tem obtido, de modo geral, êxito em questões como redução de custos, aumento de produtividade e vários problemas trabalhistas como funcionário, né? Contudo, apesar das vantagens, os robôs acabam trazendo outros problemas específicos, como a demissão de vários funcionários humanos. Gente? Isso é inevitável, tá? Inevitável. Tá? Meus alunos, eles têm o costume de dizer, professor, o robô vai tomar o lugar do humano? Já está tomando lugar do humano, tá? Mas nunca ele vai ser o humano, ok? Nunca ele vai ser humano, tá? Eu vou dizer que a palavra nunca não, né?
cogitam muito isso, né, nos bastidores. Então, eu quero trocar essa palavra nunca, tá? Mas a ideia de se criar robô é através do ser humano. Então, a ideia de você se atualizar, né, no ramo trabalhista se faz necessário. É o caso que eu estou falando aqui da questão da programação, tá? Da questão da programação. E se faz necessário estudar programação, porque é como se fosse andar de bicicleta. Você, nos primeiros momentos, quando você aprende a andar de bicicleta, você ali fica meio, né, com o guidão da bicicleta meio atrapalhado, tremendo. Com o passar do tempo, você nem olha mais para o chão, vai andando, olhando para frente, né, e vai conduzindo ali a sua bicicleta. Assim também é programar. A partir do momento que você vai programando, você vai descortinando esse universo, né, da programação, ok? Então, muitas pessoas têm medo da questão da programação, acham coisas, bicho de sete cabeças, mas, na verdade, é a prática, né? Você tem que praticar e tornar-se ali cada vez mais próximo dessa linguagem que podemos assim dizer, né? Que é essa nova forma que está entrando pelos novos meios de educação e a programação, tá? Então, assim, há uma questão de demissão em massa, sim, tá? E eu convido a você que está em tempo ainda de se atualizar, né, de buscar conhecimento, e se atualize. Cada vez mais e mais o robô vai estar tomando, né, autonomia aí, porque as indústrias perceberam o seguinte, pela questão de trabalhista, né, muitas pessoas eram acidentadas ali no chão de fábrica, né, o rendimento da produção, cansaço e outras coisas mais, que ele envolvia, né, o humano, né, e não era produtivo, né, no chão de fábrica. A história aí conta a respeito disso. Nós temos aí N, né, exemplos para poder assim dizer. Então, as indústrias, as fábricas, adotaram então os robôs, não somente pela produtividade, né, enquanto o ser humano ele produz 100, um robô ele produz 1000, né? Então, não somente pela produtividade, mas a questão também trabalhista, né? A questão de saúde pública, né? Então, contudo, apesar das vantagens, o robô, assim, acaba, né, demitido em massa, né, vários funcionários aí no ramo trabalhista, tá? Infelizmente, isso é uma realidade, ok? Mas eu, assim, vou me atrever a dizer que ele tomará espaço daqueles que não buscaram uma atualização, tá? Uma atualização porque, de certa forma, é o humano que está por trás de toda essa tecnologia, toda essa mudança, toda essa transformação que nós temos vivido, né? Podemos assim dizer a terceira, né, revolução industrial, né, tecnológica que nós estamos vivendo no momento, ok? A etimologia, então, da história e o termo, né? O termo robô foi usado pela primeira vez pelo checo Karel Popper, né, em 1890 a 1938, o período aí que viveu, né, na peça de teatro intitulada R.U.R., né? Aí tem esse nome aí, ó, Ramos Universal, Robert, cujo livro foi lançado no Brasil pela editora Edra, com o título A Fábrica de Robôs, ok? Estreada em janeiro de 1921 em Praga. Inicialmente, Carpe estava decidido a chamar as criaturas autômatas da sua peça de labore, em clara referência ao latim labor, trabalho. Tá? Então, aqui eu quero chamar a atenção de vocês para esse primeiro momento aqui, olha. Tá? Esse Carper, Kepler, ele era, né, ele tinha ali a ideia de criar uma peça de teatro envolvendo ali os robôs, né? E olha que interessante. No primeiro momento, ele colocou ali, né, ele decidiu chamar as criaturas que ali, né, ele estava representando sua peça de teatro, uma clara referência ao labor, ou seja, o trabalho, tá? O trabalho, ok? E acatou a sugestão de seu irmão, Joseph, né? O verdadeiro criador da palavra, e o chamou de labote, que no plural, né, traz uma outra ideia. Olha que interessante. A palavra robô
deriva de robot ou robot, singular ou plural, né? Tem como raiz a palavra checa, né? Robota, a qual significa trabalho forçado, servidão, e tem como uma de suas derivações a palavra rabot, que significa escravo. Os robôs de R eram fabricados com matéria orgânica, sintética, sendo, portanto, mais próximo dos replicantes, dos clones humanos, enquanto que, na concepção atual, o robô é definido como sendo composto por partes totalmente mecânicas. Tá, gente? Então, aí, nesse período, de 1921, Capra, ele, então, iniciou aqui com uma peça de teatro, ele foi o autor, né, desse nome robô, né, trazendo do latim essa ideia, né, de trabalho forçado, servidão. E a ideia de robô ali é viver a serviço do humano. Não é muito diferente do dia de hoje, né? A mão de obra humana sendo trocada pela mão de obra, podemos assim, automática, e assim nós chamamos de robô, é exatamente isso, a troca da mão de obra humana para a troca de mão de obra de um robô, né? Traz a ideia de autonomia também, tá? Então, aqui então surge a ideia do nome robô, né? Trabalho forçado, escravo, né? E outras coisas mais, ou seja, a serviço do humano, tá? Ainda nesse mesmo período, o termo robótica foi criado e popularizado pelo escritor de ficção científica Isaac Asimov. Esse cara aqui, ó, Isaac Asimov, no seu livro E Robot, em 1950, neste livro, Asimov criou as leis da robótica. Olha que interessante essas leis da robótica. 3 princípios básicos que ele criou ali dentro, né, da robótica. Sendo ele, então, partindo então da ideia de robô, ele criou, então, a Isaac Asimov, e ele trouxe aqui a alusão robótica, o estudo, né, da robótica, nós falamos no início lá, essa parte mecânica e elétrica, né, ele trouxe a ideia de robótica, esse Isaac Asimov, e ele criou as leis, 3 leis, né, que, segundo ele, regiriam os robôs no futuro. Quais são essas leis? A primeira, o robô não pode ferir um ser humano ou por ócio permitir que um ser humano sofra algum mal, tá? Então, essas leis é para segurar o futuro aí da relação humano e robô. O robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. Ou seja, né, gente, um robô não pode ferir um ser humano, né? E é o contrário aqui, né? É ligado aqui ao primeiro, né? A primeira lei aqui, essa segunda. Então, é uma dobradinha. E a terceira aí envolve um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda lei. Então, ele foi bem esperto aqui, né? Ele amarrou uma lei na outra aí, dentro daquilo que ele acreditava que no futuro poderia acontecer. Né? Esse Isaac Asimov, tá? A ideia de construir robôs começou a tomar força no início do século XX, com a necessidade de aumentar a produtividade, é o que eu falei para vocês, né? E melhorar a qualidade de produtos. E nesta época, o robô industrial encontrou suas primeiras aplicações. O pai da robótica industrial foi George Devol. Devol criou o primeiro robô industrial, denominado Unimate, no qual foi instalado na fábrica da Ford Motor Company, em Dayton, Nova Jersey, em 1961. Então, Devol aí foi, né, o primeiro aí que desenvolveu o robô, com a ideia de de aumentar a produtividade e melhorar a qualidade dos produtos, tá, gente? Querendo ou não, o robô ele trouxe essa ideia, né, de qualidade. Enquanto o ser humano ali cansado, né, na sua produção, ele não conseguiria trazer muitas vezes pelo cansaço, às vezes as coisas do dia a dia, às vezes um problema familiar que às vezes, né, abate a pessoa e a pessoa ali às vezes trabalhar e não trazia uma produção, né, contínua, às vezes uma dor de cabeça, às vezes uma falta de trabalho, isso a produção que já comprometia a produção. Já o robô não, né? O robô, por mais que ele necessita de uma manutenção, mesmo assim
ele acaba sendo mais produtivo que o ser humano nessa questão aqui a longa escala, né? Eu volto a dizer no início lá, se o ser humano produz 100, o robô produz 1.000, 2.000, dependendo daí da sua função, tá? Então, o Devil aí criou, né, na Ford Motor Company, em 1961, o primeiro robô aí, né, que trouxe em larga escala, né, e melhorou assim, transformou trouxe uma nova forma, né, de produzir, né, transformando aí o meio industrial, ok? Devido aos inúmeros recursos que os sistemas de microcomputadores nos oferecem, a robótica atravessa uma época de contínuo crescimento que permitirá, em um curto espaço de tempo, o desenvolvimento de robôs inteligentes, fazendo assim a ficção do homem antigo se tornar a realidade do homem moderno. Olha que interessante, eu quero aqui destacar esse final aqui, olha. Desenvolvimento de robôs inteligentes, tá, gente? Quando se fala de robôs inteligentes aqui, olha, nós vamos lembrar do que está acontecendo no momento, tá, gente? Com o desenvolvimento da nanotecnologia, internet das coisas, inteligência artificial, né? Tudo isso, gente, traz essa ideia aqui da inteligência, tá? O robô cada vez mais próximo do ser humano, da realidade do ser humano, tá? Nós vemos hoje os humanoides, né? A gente vai ver a questão cada vez mais próximo da realidade do humano, né? A precisão de andar, a precisão, às vezes, né, de acertar. Esses dias eu estava vendo, por exemplo, um robô jogando tênis com o ser humano. Tá? Então, cada vez mais, isso está bem próximo da realidade, né, daquilo que nós chamamos de humano, tá? Cada vez mais, e com a onda de acerto mais próximo do erro zero, podemos assim dizer, tá? Com a ideia da nanotecnologia, a precisão, né, dessa área aí que nós estamos falando, que é a robótica, tá? Fazendo-se a ficção do homem antigo, né, gente? Era uma ideia lá de 1800, né, em alguma coisa. No século XX isso já se tornou realidade, mas desde a antiguidade, no século XIX, já discutia a ideia de robô. Então, a ficção era simplesmente uma ficção, uma ideia, né, do homem antigo, se tornando cada vez mais, né, a realidade do homem moderno. Okay? Algo que era simplesmente representado em uma peça de teatro, hoje, cada vez mais, né, no meio do ser humano, aí, a ideia, né, da robótica. Cada vez mais, né, gente? Próximo da gente e mais próximo da realidade que se chamamos de seres humanos. Temos máquinas autônomas, ok? Falando em robótica, eu quero destacar aqui a robótica coletiva, ou simplesmente enxames de robô, tá? Robótica coletiva ou enxames de robô também é a ideia do momento, tá? É a ideia do momento. Enquanto eu tenho um sistema robusto e trabalha com vários sistemas integrados ao mesmo tempo, quando se fala em enxames de robô, eu vou diversificar várias partes, né? Eu vou trabalhar com várias partes, né, de forma integrada para trazer um mesmo resultado, ok? E mais precisão dentro do meu sistema que estou ali, né, pretendendo criar. Então, o ramo da robótica prevê máquinas que executam tarefas em grupo, tá? Então, eu pego uma ideia ampla, um sistema, e vou dividir por partes, né? Ou seja, em grupos, né? E esse grupo, cada um tem a sua parte, né? A sua parte importante dentro daquele sistema, que ao unir traz uma resposta com precisão ali, né? No final. E essas respostas não são tarefas, às vezes, coletivas e complexas. É o que está falando aqui. A robótica de enxame, trabalha com robôs grandes e pequenos, simples, né, e simples, onde o objetivo é a otimização da realização das tarefas coletivas e complexas. Tá? Quando eu pego algo sistemático e dentro desse sistema eu trabalho por partes, e cada uma dessas partes é como se fosse, pensa em uma prefeitura. Dentro da prefeitura tem várias seções, né? Eu fui na ideia da prefeitura aqui porque eu penso em um prédio, né? Onde tem várias seções e cada seção trabalha, né, com a sua importância, né, de atendimento.
a sua importância ali para que esse órgão, né, de fato, ele venha entregar para a sociedade aquilo que é necessário dentro do ramo, que se chama assim prefeitura, tá? Aqui a ideia da robótica de enxames é exatamente, né? São grupos de robôs e cada um dentro de um sistema tem a sua participação, né, coletiva e complexa para a entrega de resposta para esse sistema cada vez mais preciso, tá? Também é uma nova abordagem, né, de coordenação de sistemas multirobóticos, consistem em grande número de robôs fisicamente simples. Um comportamento coletivo pode emergir espontaneamente da interação entre os robôs e o ambiente. Esta abordagem surgiu no campo da inteligência artificial de enxame e também do estudo biológico de insetos, formigas e outras populações em que o comportamento de enxame ocorre. Ou seja, o ser humano ele procurou estudar os insetos, né, as formigas, né, na ideia biológica, como eles se comportavam no relacionamento, né, desses insetos. E eles perceberam que eles trabalhavam em grupos, né, com a única finalidade, né, e trouxe isso, então, para o mundo dos robôs, tá, gente? Isso só foi capaz, aí surge a ideia, né, podemos assim dizer, a abordagem da inteligência artificial, tá? A inteligência artificial que está junto com a nanotecnologia, precisão dentro daquele sistema que se estuda e que nós estamos chamando, então, de robôs, tá? Idoneidade. Tá? A partir do momento que você programa para um determinado fim, esse grupo trabalha em prol de uma mesma resposta, de um mesmo fim, tá? Que ao se integrar essas partes, né, traz uma resposta com mais precisão, ok? Eu quero aqui, então, trazer esse vídeo, aqui, para a gente poder já ir passando para a nossa finalização. Deixa eu abrir aqui. E para a apresentação aqui. Aparecer para vocês aí. Isso. Então vamos lá. ¿Qué es lo que necesitamos para conseguir un progreso significativo y positivo en los próximos 20 años? ¿Qué es lo que pasa cuando mezclas dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver? Yo estoy especialmente interesado en esto porque yo me dedico a un tipo de robótica que se llama robótica tipo enjambre. Eso significa realmente que yo no me dedico a hacer robots que son muy complejos, me dedico a hacer robots muy simples, pero al mismo tiempo lo que hago es los distribuyo. Creo algoritmos, creo robots que pueden cooperar y trabajar entre ellos en grupos muy grandes, en grupos de 10, de 100, de 1 millón de robots, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que en vez de tener un robot muy complejo, lo que tienes es muchos robots que hacen una cosa muy simple, pero la hacen bien. Hay una gran controversia en el mundo de la robótica sobre lo que es un robot y lo que no es un robot. Para mí, un robot es un ordenador que tiene la capacidad física de interactuar con el mundo. Entonces, lo que me interesa, el núcleo de mi trabajo es, con todos esos robots, que pueden ser desde food computers hasta drones, hasta coches autónomos, hasta cualquier tipo de dispositivo, ¿cómo los ponemos en contacto realmente para que ellos hablen, para que ellos de hecho se cambien información y sobre todo para que esta información tenga unos estándares, no pervierta nuestra privacidad, sea para generar conocimiento? Imagínate un científico. Un científico ahora, pues para hacer investigación en el Ártico, por ejemplo, necesita contratar equipo, necesita llevar un viaje, necesita estar tiempo prolongado allí.
en el fondo solamente para querer los datos para comprobar sus hipótesis. ¿Qué es lo que sucedería si hubiera gente, de hecho, que pudiera poner drones o pudiera poner robots, de hecho, en la Antártida de una manera estable y poder publicitarlos, de hecho, como para decir, bueno, pues el 20% del tiempo que no uso este robot, pues alguien lo puede utilizar para conseguir datos o para hacer investigación o para hacer lo que sea? Yo el blockchain lo veo como una especie como de carretera, de hecho, pavimentada para que la sociedad pueda beneficiarse de un equipo de robots, ¿no? De un enjambre de robots. Yo creo que estamos dejando atrás la era de la comunicación y empezamos la era de la conectividad. Entonces, estamos en ese impasse. ¿En qué hacemos? ¿Regulamos la robótica o no la regulamos? ¿Metemos más robots en nuestras casas o no? ¿Metemos robots en nuestras ciudades o no? Entonces, gran parte de mi pensamiento actual y cómo quiero llevar este mundo de la robótica y cómo quiero ayudar a la sociedad a que tenga confianza en la robótica viene de esta manera de entender las cosas. Olha que interessante, eu vou voltar aqui uma parte e aqui ele fala, né, olha aqui, olha. 20 semana e aqui, olha. Acho que estamos deixando para trás a era da comunicação e entrando na era da conectividade. É a famosa internet das coisas, tá, gente? A comunicação aqui, nós podemos pegar algo bem humano, né? A comunicação, quando se fala de comunicar, nós entramos aqui na ideia humana de se comunicar, onde nós encontramos vários erros, né? Que a gente vê cada vez mais que não é mais funcional, né? Não está sendo mais funcional na sua totalidade, né? Então, estamos deixando para trás a era da comunicação e entrando na era da conectividade, onde tudo será conectado, né? Internet das coisas, tá, gente? Desde a sua máquina de lavar, ao seu carro, a sua cafeteira, né? Tudo, a sua TV. Hoje, de certa forma, essas coisas já existem. Se você hoje, por exemplo, está vindo do trabalho, no meio do caminho você consegue acionar o ar-condicionado da sua casa, para quando você chegar, o ambiente está fresco. Tá? Então, é o ar-condicionado comunicando com o seu smartphone. Tá? Então, nós estamos deixando de lado a comunicação em si, seca, né, que de determinada forma não mais vale, não mais acontece na sua totalidade, e entrando agora na parte da conectividade, né? Se você hoje faz uma ligação para operadores de seu telefone, hoje você não é mais atendido pelo telefonista, muitas vezes, né? A inteligência artificial ali te atende, e até mesmo fazendo ali tom de voz, tossindo, rindo, muitas vezes, né, como se fosse atitude do ser humano, tá? Então, cada vez mais, né, estamos deixando a ideia da comunicação e entrando na parte da conectividade. E ele fala aqui também, olha, ele deixa aqui no final, olha, então estamos nesse impasse. O que fazer? Regulamentar a robótica ou não? Tá? Há muito ainda um pé para trás, há um medo ainda da sociedade nesse sentido. E volto a dizer, querendo ou não, tá? Postergando ou não essa ideia, cada vez mais teremos que nos preparar para esse momento, ok? Nos preparar para esse momento, você como estudante deve se preparar, deve buscar cada vez mais, né, estar próximo dessa realidade, tá? Essa é a minha ideia, né, com essas minhas aulas aqui que você está dando, para tentar abrir, né, os olhos de vocês para essa realidade que já está acontecendo, está bem próximo de mim e de você, cada vez mais, né? Aqui eu já falei né, um pouco sobre isso aqui, falei para vocês. A robotização, né, o fenômeno da robotização é o nome dado ao processo que a implementação de ferramentas tecnológicas possibilitam a automação de tarefas outrora executadas por humanos, de forma que tais atividades passem a ser executadas por robôs. Né? Nós chamamos, então, quando eu estou migrando de algo que o ser humano fazia e agora um robô está fazendo, executando, então eu estou chamando esse fenômeno de robotização. Tudo que você enxergar 10 anos atrás o ser humano fazia e hoje mais não faz, nós falamos, então, que aquele sistema foi robotizado, tá? Esse fenômeno é chamado de robotização, né? A mão de obra humana trocada pela mão de obra de um robô, ok? Então, aí finaliza, então, estou finalizando aqui, então, esse primeiro nosso encontro
né, para trazer aqui esse leque desse momento em que estamos vivendo, né, de forma bem rápida, dessa realidade que está cada vez mais próxima de nós, batendo na nossa porta, e que nós devemos buscar cada vez mais, né, estar de bem, né, com esse novo momento, tá? Não é momento de você tremer as pernas, de ficar receoso, ficar, né, com receios do que realmente está por vir, mas de certo já chegou, né, o futuro é hoje, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, o futuro é hoje, já começou. E com essa ideia da pandemia, né, acelerou algo que poderia acontecer em 10 anos, aconteceu nesse período, né, podemos assim dizer, já quase 7 meses, né? Estamos aí vivendo esta realidade, tá? Isso vai entrar para as escolas, vai entrar nas empresas. Quantas profissões deixaram de existir depois da pandemia? Tá? Quantas profissões que agora empresas gastavam, né, no seu final de mês, em questão de salário, vai deixar de existir para agora investir em tecnologia, tá? E você está pronto para isso? Você se preparou para isso? Você aproveitou esse momento, né, para poder pegar aí, né, esse bonde, podemos assim dizer, de transformação para a sua vida? Então, aqui está a minha chamada de atenção para você entrar nesse universo de transformação e não ficar de fora, tá? E não ficar de fora, tá? Então, fica aqui a minha deixa, tá? E nossos próximos encontros aí estaremos falando de algo mais dentro dessa realidade, tá? Meu abraço. Tchau, tchau.